Depois de uma série de polêmicas envolvendo contratações que não se concretizaram, algumas sequer foram tentativas de contratação, né, e sim especulações de alguns setores da mídia e de torcedores até, o Flamengo se vê numa nova polêmica, né? Todo dia tem uma polêmica, né? Agora a contratação do gerente de futebol, isso mesmo, a contratação de um gerente de futebol vira polêmica no Flamengo, muita discussão por conta do retorno do Paulo Pelaip ao clube agora nesse papel, nessa função. Ele foi em 2013, na primeira gestão do Eduardo Bandeira de Mello, então acompanhado por várias pessoas que estão ao lado do Rodolfo Landim agora nessa gestão que começa em 2019, ele foi o diretor executivo, né? Participou da montagem da equipe que, com pouco dinheiro, uma montagem de uma equipe até bem difícil, né? Mas que ganhou a Copa do Brasil em 2013 e ganhou o Campeonato Carioca 2014. Foram 2 dos 3 títulos que o Flamengo ganhou nos 6 anos do Bandeira de Mello, foram com a presença do Pelaip. É claro que não só por causa dele, mas teve ali a sua participação, teve ali o seu papel. Girou para alguns clubes, né, com investimento muito menor, Criciúma, Vasco, Coritiba na segunda divisão, não conseguiu resultados parecidos, né, também com ele ou sem ele, esses clubes não conseguiram deslanchar, porque vivem um momento muito diferente daquele que o Flamengo está vivendo, e terá agora um papel diferente. Ele não vai ser o cara das contratações, não é o diretor executivo, ele é o gerente de futebol, é o antigo supervisor, aquele cara que trabalha junto com o técnico, com o elenco, no dia a dia, na concentração, no treino, no CT, no ônibus, enfim, no dia a dia mesmo, né, tentando resolver problemas, administrar situações e até antever alguns pepinos que possam aparecer e contorná-los o quanto antes. Esse é o papel do gerente de futebol, será o papel do Paulo Pelaip, pelo menos dentro do que está desenhado nesse organograma do futebol do Flamengo que está se formando ainda. Vai dar certo, não vai dar certo? Não sei, isso aí só com bola de cristal e eu não tenho nenhuma por aqui. Mas posso dizer o seguinte, a experiência de profissionais como o Abel Braga, como o Pelaip, até posso questionar o Abel com relação a um trabalho que ele tenha feito ou outro, posso não gostar da maneira como ele vai montar a equipe ou até elogiar, isso aí a gente vai ver quando a bola começar a rolar, mas é inegável que ele tem muita experiência no trato com o jogador de futebol, né? E aí entra a importância das cobranças profissionais, com autoridade, que não pode ser confundido com autoritarismo. Autoridade de quem chefia. E quem chefia um clube de futebol, né, no caso específico do Flamengo, não é o presidente só é o porta-voz de quem realmente manda, que é a torcida. A torcida é o patrão. É assim no Flamengo e qualquer grande clube do mundo. A torcida é o patrão. O dirigente tem que representar os interesses da torcida, fazendo o melhor possível para que aquele time seja vitorioso dentro daquilo que é possível, pelo seu investimento, pelo seu tamanho, pelo seu momento. E o Flamengo hoje tem condições, dentro do cenário do futebol brasileiro e sul-americano, de ser um time competitivo e não vencendo. E não vencendo especialmente por conta de uma postura extremamente acomodada, uma postura de muita tolerância com o fracasso. E profissionais mais experientes podem, em tese, ajudar e muito na cobrança e na mudança desse comportamento, dessa atitude. Lembrando sempre, com a autoridade que vem da torcida, né, passando pelo presidente, e não com autoritarismo. E essa mudança ela é necessária. Ela não vai acontecer apenas com discurso acadêmico. Se você encher um departamento de futebol de gente estudada, preparada, com 1000 diplomas, você vai ter várias teorias interessantes. Mas é preciso mesclar com a prática, com a vivência, com o trato ali, tete a tete. Eu acho que esse é o caminho. Não estou dizendo que a visão acadêmica e que o conhecimento não são úteis, muito pelo contrário. Estou dizendo que não bastam, é preciso você juntar essas duas coisas, né? Elas têm que convergir e virar uma coisa só. E aí profissionais mais experientes, como o caso do Abel e como o caso do Pelaip, podem ajudar, como o Marcos Braz lá na vice-presidência de futebol, voltando a essa função depois de algum tempo, já, um bom tempo aliás, né? Desde 2010, né, que tinha saído do Flamengo, mas essas pessoas têm essa missão, e essa missão requer realmente experiência para mudar esse cenário, fazer com que as coisas se modifiquem. Acho que é muito barulho por nada discutir a contratação de um gerente de futebol a essa altura, para aguardar e ver o que esse profissional irá fazer. Eu vejo dessa forma. Agora, discutir sobre isso, como acho também uma loucura discutir, porque o Pablo não foi contratado, não foi porque o dinheiro pedido foi muito dinheiro, o Flamengo achou demais, eu até concordo. Uma quantia exorbitante. O São Paulo quis pagar, tudo bem, é um problema do São Paulo, resolveu apostar mais alto. Se o jogador for um sucesso absoluto, sorte do São Paulo, palmas para o São Paulo. Se não for, vai ser cobrado pela torcida São Paulina. É assim que funciona. O Flamengo achou que chegou num teto, no limite, e desistiu de fazer tamanho investimento no jogador. Não tem crise nisso, não tem nada de absurdo, né? Acho que as coisas acontecerão naturalmente
dentro do Flamengo, de outros clubes, na montagem dos seus elencos para 2019. No caso específico, o presidente nem assumiu ainda o comando do clube, isso só vai acontecer só no dia 2 de janeiro. E é importante essa experiência de alguns profissionais, por quê? Porque o Flamengo comprovadamente tem um elenco mimado. Alguns jogadores poderão sair e outros chegarão, mas o espírito desse elenco tem que mudar, porque a maioria dos atletas permanecerá. E esse espírito tem que mudar. A tolerância com a derrota, sobre a qual temos falado há muito tempo, e não é agora desde 2018 não, já desde 2016, às vezes 2015, em alguns momentos o time teve esse comportamento, em 17 especialmente, né? Isso tem que mudar. E isso só vai mudar com cobrança. Cobrança com autoridade, que não pode ser confundido com autoritarismo. São coisas diferentes, né? Autoridade é essa que vem do torcedor, que é o patrão, que é aquele que deseja ver mudanças de verdade no futebol do Flamengo. Lembrando que clubes vitoriosos hoje no futebol brasileiro, né, como o Cruzeiro, como o Palmeiras, como o Corinthians, tinham vários dirigentes que não eram acadêmicos, não. Dirigentes com outro perfil, bem diferente. E esses clubes conseguiram ganhar campeonato. Ou seja, o Flamengo tem que ser o quê? Um modelo agora de clube que só tem gente que vem da academia e que tem 3, 4, 5 diplomas e coisa e tal. Não, o Flamengo tem que juntar profissionais com diferentes perfis e continuar fazendo aquilo que vem fazendo, na sua parte administrativa, que é outra questão. Honrando seus compromissos, pagando suas contas, reduzindo suas dívidas para poder ter um futebol sadio. Mas na gestão do futebol é preciso sim que você tenha gente com mais bagagem, com mais rodagem, até para que não aconteçam situações tão bizarras como houve naquela cobrança do Ricardo Lomba, então vice-futebol, após a eliminação do Flamengo para o Botafogo no Campeonato Carioca. O Flamengo jogava pelo empate, perdeu por 1-0 e foi eliminado. E os jogadores foram mostrar os números do GPS porque o então dirigente disse alguma coisa na linha, o time não correu, que é uma força de expressão. Né? Não correu quer dizer o quê? Não correu bem, não correu direito, não jogou bem, não apresentou aquilo que se esperava. Os jogadores, acho até uma disfarçatez, mostram que correram X quilômetros em média cada um, sei lá o quê, pelos dados do GPS. Ora, mostra o GPS, então, se fosse o Lomba, talvez um dirigente já naquela época mais experiente, tenho certeza que se fosse hoje ele faria diferente, pelo que já viveu no Flamengo. Acho que praticamente, sem chance de errar, a gente pode dizer que se isso acontecesse, ele teria uma outra reação. E também não estava cercado por quem fosse bancar esse enfrentamento com o elenco, se fosse necessário, né, naquele momento. Mas mostrou o GPS, mostra o placar do jogo, foi 1-0 para o Botafogo, o que é mais importante ali? Isso é cobrar profissionalismo, é cobrar com autoridade, sem autoritarismo. Só assim o Flamengo vai mudar. Se outros clubes conseguem ter centros de inteligência, gente na gestão até competente e gente experiente comandando o futebol para tomar decisões importantes, por que o Flamengo tem que ser diferente? Por que o Flamengo tem que ter só técnicos novatos, como o Zé Ricardo, como o Maurício Barbieri, um diretor executivo que saiu da base, como o Carlos Noval, que é um cara elogiadíssimo na base, mas com pouca vivência no departamento de futebol profissional, e com outras pessoas que ainda não tiveram tanta experiência. O Abel tem experiência. Posso até questionar um trabalho ou outro do técnico e tudo mais, posso achar que está bom, que está ruim, é uma outra situação, mas que tem experiência no futebol ele tem. Pelaipe também tem. Essas pessoas são profissionais que podem acrescentar algo ao Flamengo e fazer com que o comportamento do time, do elenco, com relação a tudo aquilo que esses jogadores deixaram a desejar até aqui, se modifique em 2019. Acho que é isso, gente. Lembrando para você que tem uma reta final sensacional de ano, e a virada de ano, melhor dizendo, com a Premier League nos canais ESPN. Nesse sábado, o Liverpool líder abriu 7 pontos para o Manchester City. Vai enfrentar o Arsenal. E no dia 3, na quinta-feira, primeira quinta-feira do ano, será a vez do Liverpool visitar o Manchester City. Então a tabela pode ter reviravolta novamente, caso o Liverpool tropece nesses jogos. E claro, o City, o Tottenham, o Chelsea, o próprio Arsenal, todo mundo ali tentando acompanhar o time do Jürgen Klopp, que agora lidera o campeonato inglês com folga. Você vai ver com exclusividade, claro, nos canais ESPN, muitas dessas partidas que vão movimentar o final de ano. Tem jogo todo dia, praticamente. Só não tem dia 31, mas tem jogo dia 28, 27, 28, 29, 30, dia 1º, dia 2, dia 3. Futebol inglês, a bola não para. E eu convido você, claro, a acompanhar essas partidas que teremos na virada do ano nos canais ESPN. Tem até a segunda divisão inglesa, a Championship, com o jogo dia 1º de janeiro, para abrir os trabalhos de primeira transmissão do ano, para a gente não ficar sem futebol nesse período de festas de Réveillon, ok? Valeu, saudações!